Fala pessoal, iniciamos mais uma vez um tópico da disciplina de negócio online e hoje nós vamos falar sobre arquiteturas orientadas a serviço. O que vem a ser arquitetura orientada a serviço e qual é a relação das arquiteturas orientadas a serviços com o comércio eletrônico. Vamos lá então. Bom, o objetivo da aula é entender o funcionamento das arquiteturas orientadas a serviço, que também são conhecidas como SOA, né? Um acrônimo de Service Oriented Architecture, tá? E o que são web services, tá? Que na verdade é uma visão tecnológica de web services, tá? Relacionar os conceitos de SOA juntamente com os negócios da internet, tá? Em conjunto com empresas e sistemas de pagamento online, bem como diversas plataformas para comercializar produtos e serviços na web, tá? E discutir a relação entre as SOAs e os negócios online, tá? Existe uma relação bastante direta entre como que é o funcionamento do sistema de comércio na internet, tá? Porque uma empresa não possui todos os sistemas integrados, tá? Então dificilmente uma empresa que compra e vende produto tem uma divisão de logística exclusiva para ela, tá? É muito mais prático, barato e é mais comum, né, essa empresa terceirizar esse serviço, né, para uma empresa, a empresa que vende ou oferece serviço para uma empresa de logística. Só que, de alguma forma, do ponto de vista tecnológico, o sistema de e-commerce que vende determinados tipos de produtos ou serviços precisam conversar com o sistema da área de logística, tá? E aí que entra a ideia de interoperar as aplicações. E existe uma maneira, do ponto de vista tecnológico, de se fazer isso, tá? Uma breve introdução sobre o assunto remonta à questão relacionada à questão das tendências, né? A gente está saindo do foco do gerenciamento dos dados, né, para gerenciar processos de clientes. Quando a gente fala desse assunto, especialmente relacionado à orientação de serviço, tá? A necessidade de redesenhar processos, implantar esses processos em grandes corporações, né, em grandes sistemas de gestão dessas corporações. Tem a questão da internet ser um sucesso mundial, né? Principalmente para vender produtos e serviços, tá? Com a vantagem de parte dessas informações serem disponibilizadas para os seus usuários e para as empresas, tá? Num passado muito distante, a gente tinha uma diversidade muito grande, mas muito grande mesmo, de sistemas, né? Principalmente anteriormente a utilização massiva da ideia de computação em nuvem, né? O cloud computing, né? Então era muito comum as empresas de tecnologia, né, desenvolverem várias plataformas, né? Era comum ter essas empresas que são chamadas de software houses, né, utilizarem diferentes tecnologias, muitas delas não conversando entre si. Então tinha uma dificuldade muito grande, né, de eu desenvolver uma solução para um cliente numa linguagem de programação, né, e um segundo cliente necessitar da mesma plataforma, do mesmo sistema, mas exigir que isso fosse feito numa outra linguagem, tá? Então, além da dificuldade tecnológica, tem a questão financeira, né? Você desenvolveu o mesmo sistema, mas em linguagem diferente, tá? Então, é desse tipo de questionamento que nós devemos abordar nessa aula, tá? E a ideia de SOA e a visão tecnológica das SOAs, que são os web services, permitiu que essas aplicações conversassem entre si, independentemente dessas dificuldades, tá? O outro aspecto, né, uma outra questão importante, que há uma infinidade de plataformas, né, de gestão, de sistemas, né, e também de sistemas computacionais que a gente utiliza hoje, tá? Então, se a gente pensar um pouco em relação à plataforma móvel, né, há alguns, principalmente dois, né, os mais usados, sistemas operacionais para dispositivos móveis, que têm lá suas características, suas exigências em relação a como interagir com uma plataforma que está disponível num grande data center, né, de uma empresa. Ainda no passado muito distante, existia centralização em grandes servidores, tá? Terminais bulls, tá? O poder computacional ele veio, sair desses terminais, veio para os PCs, tá? O que nós temos atualmente é que os dispositivos computacionais que estão com os usuários estão cada vez mais potentes, tá? Então, na verdade, eu acredito que está ocorrendo uma migração de tudo para grandes centros de processamento de dados, tá?
atrelado com o grande poder computacional dos dispositivos que nós carregamos atualmente. Tá? Então, o poder computacional de um celular hoje equivale ao poder computacional de um desktop da década de 90, 99, 2000. Tá? Então, tem um poder computacional muito grande na palma das nossas mãos, que permite desenvolver soluções e permite utilizar serviços disponíveis na internet. Outro ponto importante é o crescimento da web, né, e o aumento da capacidade do link de comunicação. Então, nós temos várias empresas, vários operadores de telefonia oferecendo serviços de conectividade, tá, aqui no Brasil, o que ajudou também a disseminar o uso de sistemas na internet. Antes, a internet era um repositório grande, um grande repositório de dados estáticos. Não era comum, né, na chegada da internet aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, a gente trabalhar com conteúdo dinâmico, né, o que seria o conteúdo dinâmico que nós temos hoje? Por exemplo, vídeo online, áudio online, né, dado a limitação técnica da rede de comunicação. Tá? Então, isso mudou muito, houve bastante investimento em infraestrutura de telecomunicação, especialmente depois de 1998, com a privatização do sistema Telebrás, né, isso é um fato histórico, vocês podem pesquisar depois na internet, né? Então houve uma melhoria do serviço de telefonia, isso é bem verdade, né? Na época existia uma limitação muito grande das aplicações, né? Então aplicações que não permitiam uma certa interação, que nós temos hoje. Então hoje a gente tem um crescimento cada vez maior da internet, né? Lembrando que a internet é uma rede que cresce sem um centralizador, né? É uma rede, pode dizer, até de certa forma anárquica, né? Ela tem um certo controle, mas é impossível controlar totalmente a internet, né? Então ela cresce a cada dia, né? Há mais usuários, mais aplicações, mais dispositivos, tá? E o conteúdo que nós utilizamos está praticamente na palma das nossas mãos, né? A latência, né, que a gente chama de atraso, né, na comunicação, ela tem ficado cada vez mais baixo em função da melhoria da infraestrutura de rede, né? Então, já serviços de telefonia, né, especialmente em grandes centros, né, também isso tem migrado para o interior, que é rede de fibra ótica chegar na porta da sua casa. Com os navegadores também, houve uma evolução em relação aos navegadores para permitir que as aplicações dinâmicas ganhassem notoriedade, né? Com a melhoria dos navegadores surge o que a gente chama de, entre aspas, a internet como serviço, né? Esse é um termo bastante conhecido porque tudo está na internet, tá? Tudo que eu preciso, tudo que eu consigo, tudo que eu quero armazenar, tudo que eu quero obter está na internet, tá? Então um exemplo de serviço, né, é um serviço de e-mail, tá? Não é apenas um formulário, né, é uma aplicação que executa na internet, né, na verdade que executa em grandes servidores, data center de grandes empresas, né. Com toda relacionada a toda essa parte introdutória, né, as dificuldades, as necessidades que que os consumidores, né, as empresas determinam, permitiu que pesquisas fossem desenvolvidas para fazer com que as aplicações conversassem de uma forma mais natural, sem grandes limitações. Então surge a ideia de que a gente chama de arquitetura orientada de serviço, tá? Que tem como objetivo definir funções de negócios distintas, né? Que são implementados, desenvolvidos por alguns sistemas, com o foco de operar de forma conjunta para executar o processo de negócio. Esse é um tipo de definição, uma definição mais voltada para negócio, isso é uma definição mais tecnológica, que está relacionada à interoperabilidade e independência de plataforma, né, de sistema operacional, de linguagem de programação, que nós devemos comentar também. Nada mais é que uma arquitetura que representa uma funcionalidade de software como serviço. Então, do ponto de vista de programação, né, de linguagem de programação, qualquer função pode ser disponibilizada como serviço na web. Então, é muito comum durante as minhas aulas, tratando desse tema, eu citar o exemplo da calculadora. Tá? Uma calculadora não deixa de ser um serviço com várias funcionalidades. E aí pode ser uma calculadora muito simples com as operações matemáticas básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação. Ou pode ser uma calculadora com funções mais importantes, né, mais complicadas que uma calculadora científica.
não deixa de ser um serviço com suas funcionalidades. E a questão é como eu exponho esse serviço e como eu exponho as funcionalidades desse serviço para usuários, para sistemas, para consumidores. Uma ideia geral da arquitetura envolve portais, né, do ponto de vista mais tecnológico, né, saindo do mundo da abstração, né, pode envolver terceiros, né, pode envolver e deve envolver também, não só pode, como deve envolver aplicações. Envolve também uma lógica, né, de negócio, um barramento de serviço, né, que permite a gente obter dados de uma base de dados, inserir dados nessa base de dados, né, trabalhar com arquivos em formato padrão, que é o mais conhecido, que é o XML, né, de Extensible Markup Language, e interação com outras aplicações. Então existe, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, uma maneira de intermediar aplicações e serviços escritos de forma totalmente diferente, para que, de alguma forma, elas se comuniquem adequadamente. Dentre das características da SOA, a gente destaca a ideia de componente, né? Esse componente é uma maneira de se desenvolver um serviço e utilizá-lo depois inúmeras vezes, né, em outras situações que demandam a mesma necessidade, a mesma funcionalidade. Tá? Esses serviços eles vão ficar disponíveis em uma rede, tá, para que as aplicações possam utilizá-lo. Tá? Então, se a gente retornar no barramento, no slide anterior, a gente pode chamar essa rede, entre aspas, de um barramento de serviços, né, que permite com que essas aplicações troquem informações. Em geral, essa rede é a internet, esse barramento de serviço é a internet, mas nada impede que esse barramento de serviço seja um barramento local, entre empresas que têm várias unidades físicas, né, que estejam espalhadas em vários países, em várias localidades. Eu preciso, de alguma forma, trocar informações de uma maneira mais segura entre elas, né, do ponto de vista mais interno, né, à organização. Os serviços que fazem parte desse barramento de serviços, a gente chama de web service, que nada mais é que uma visão mais tecnológica das arquiteturas orientadas de serviço. Tá? Essas partes que fazem parte dessa rede, elas são independentes entre si, tá? Em relação à linguagem de programação, em relação ao sistema operacional, em relação à localização, enfim. Tá? Isso permite a comunicação, essas características, né, que a gente chama de acoplamento fraco, permitem com que as aplicações se comuniquem de forma mais natural. As características da SOA são a distribuição, como eu já falei, o acoplamento fraco, a escalabilidade, então permite atingir vários níveis, e ela é baseada totalmente em padrões, né? Então coisas que são padronizadas. Distribuídos, os elementos que funcionam, né, que fazem parte da aplicação, são utilizados por muitos sistemas, tá? Provedor, consumidor, né, quem publica essas informações, que são em pontos diferentes. As ligações entre esses elementos não são fixas, né, então permite uma certa maleabilidade, né, na hora de intercambiar informação. Ela é escalável, esses elementos podem ser agregados em um novo serviço, né, então tem a ideia de serviço composto, e é baseado em padrões bem conhecidos. Tá? Os benefícios é o tempo de desenvolvimento que cai drasticamente, né, então eu desenvolvo uma aplicação como serviço e posso usar essa aplicação em inúmeras outras plataformas. Muito comum uma empresa de tecnologia desenvolver um site de comércio eletrônico com funcionalidades que vão ser genéricas para outras empresas que vão também explorar negócios na internet. Tá? Então, muito comum a gente ver sites de várias grandes varejistas serem praticamente iguais na sua formatação. Muda a cor, muda a disposição do logotipo da empresa, mas certamente o core do sistema é o mesmo, né? Porque ela desenvolveu isso como um serviço e explorou essas potencialidades com outras empresas. A aplicação final ela fica mais extensível, né? E uma aplicação qualquer diferente pode nascer e incorporar esses componentes que já foram desenvolvidos. Os exemplos mais comuns de serviços utilizados pelos usuários na web é o Gmail, Blogger, uma rede social com o Facebook, Twitter, Last.fm, Google Docs para desenvolver, para fazer desenvolvimento de texto online, e a própria plataforma de vídeo sob demanda, que é o mais utilizado no mundo, que é o YouTube.
isso não deixa de ser serviço. Alguma empresa está fornecendo essa funcionalidade, né, para os usuários. No caso, eu posso criar um modelo de negócio, né, todos esses serviços aqui, as empresas que os detêm determinam como vai ser o modelo de negócio. Tá? Algumas você tem que pagar, outras você fornece os seus dados para serem utilizados para essas empresas, não paga, a gente não paga um tostão. Então, tudo depende do modelo de negócio a ser desenvolvido pela empresa. Um outro exemplo que é bastante comum em relação ao uso é um serviço de armazenamento de arquivos. Então, quando eu armazeno um arquivo no Dropbox, eu não consigo, que é um serviço, né, uma empresa que tem como objetivo armazenar dados, né, de usuários, de empresas, enfim, de organizações, de universidades. Quando eu armazeno um determinado arquivo, um vídeo no Dropbox, eu não consigo saber exatamente onde ele está localizado dentro da infraestrutura da empresa, do Dropbox, que detém essa tecnologia. Eu sei que a empresa detém a posse desse arquivo e pode, inclusive, obter informações sobre esse arquivo. Tá? Então, tem modelo de negócio também atrelado a esse serviço que é pago, né? E existe uma certa garantia, e tem um modelo aberto que você tem uma certa limitação de quantidade de dados que pode ser utilizado sem pagar nada. Tá? Então, os arquivos são salvos em pastas e copiados automaticamente para a nuvem, né? Então, a gente sincroniza os dados localmente no computador ou no celular, no tablet, e manda esses dados para a nuvem, né? Na verdade, quando a gente manda esses dados para a nuvem, a gente manda os dados para a empresa que detém a tecnologia de armazenamento desses arquivos. Tá? Uma vantagem muito grande é a atualização desses dados, tá? Compartilhamento de arquivos e controle de versão. A essência dessa aplicação aqui é baseada em serviço. Que vem a ser, qual é o tipo de funcionalidade que o Dropbox tem? Ele permite você apagar o arquivo, ele permite você editar, ele permite você salvar o arquivo e o salvamento ser replicado para a nuvem, enfim, tem uma série de outras situações. Tá? Outro exemplo é o e-mail, né, que é o Gmail. Tem a função de organizar mensagem, apagar, enfim, tá? Com filtros, tem atrelado ao serviço de e-mail do Gmail, que é o mensageiro oficial, que é o Hangout. A gente pode fazer chamada de áudio e vídeo online, enviar imagem, trocar informação textual, enfim. Tá? Também um outro tipo de serviço associado a uma grande empresa. O iCloud, que integra dados do computador Mac ou Windows com dispositivos da Apple, né? O iPad, iPhone, por aí vai. Tá? Outros exemplos de serviços estão associados a Netflix, né, e a Adobe. Netflix permite a gente assistir filmes e séries de TV à disposição, né, via streaming, né, áudio e vídeo sob demanda. A Adobe, que é uma empresa que detém a posse de um aplicativo, né, de edição de imagens, né, de arquivos, né, especialmente em PDF. Tem uma versão online e gratuita do Photoshop. Há outros exemplos, como por exemplo a Microsoft disponibiliza uma versão gratuita online do pacote Office, né, com algumas limitações. Você precisa fazer um cadastro, fornecer seus dados, né. Inclusive você consegue integrar os arquivos seus na plataforma da Microsoft num sistema de gestão de arquivos proprietário deles, né. A visão tecnológica da SOA são os web services, tá? Na verdade, o serviço é a lógica de toda a concepção da SOA, né? Quer dizer, é o que é tangível, né? Que é possível de ser feito, que é programaticamente realizado, né? E é acessível sobre a internet, através de padronização. Então, tem um protocolo padrão que permite que os sistemas troquem informação, né? De forma textual. Existe uma questão relacionada à segurança, isso também precisa ser levado em consideração. O acesso à informação é por meio do browser, tá? Na maioria das vezes, mas entre sistemas que trocam informação são feitas usando protocolos padronizados na internet também, como o TCP, o IP, enfim. Tá? Ele pode ser disponível para uma variedade de plataformas e torna a construção das aplicações distribuídas mais fáceis de serem desenvolvidas, né, e portáteis. Permite infraestrutura para a criação de aplicação distribuída, permite eu criar pequenos módulos, que a gente chama de Lego, né, módulos que eu posso montar num quebra-cabeça depois. Utiliza protocolos padronizados da internet, tanto do ponto de vista de comunicação, como da camada de aplicação, né, do ponto de vista da camada de rede, camada de enlace, como lá no mais alto nível, na pilha de protocolos TCP/IP. E permite um alto grau de abstração em relação à linguagem. Então, tudo fica abstrato, porque
a ideia de serviço independe de plataforma, de sistema operacional, de linguagem de programação. Os principais padrões utilizados, e aí eu não vou me aprofundar muito nisso, vai ter um material que vocês vão poder utilizar para estender esse assunto, que é o XML, que é o protocolo padrão, que é utilizado para descrever o serviço, que é utilizado para trocar informação entre os sistemas. Um protocolo que chama SOAP, que é o protocolo de acesso a objetos simples, né? Simple Object Access Protocol, que transporta essas informações, né? Que transportam as informações codificadas no formato XML. Uma linguagem de descrição do serviço, que é chamada de Web Service Description Language, né? Que descreve como que é o serviço, quem pode acessá-lo, quais as funcionalidades disponíveis para serem utilizadas. E na sua forma mais original, um repositório com informações de onde estão esses serviços que eles fazem. Na prática, o DDI, em sua essência, ele não é utilizado. É utilizado de uma outra forma, né, de uma outra maneira, mas existe a ideia de um repositório ainda. Tá? Então, na prática, a gente tem os clientes querendo trocar informações com servidores, com outros clientes, de uma maneira mais padronizada. Tá? Aqui aparece a ideia do barramento de serviço, né, que a gente chamaria de uma rede que permite a comunicação entre os serviços web. Tá? No geral, esse barramento é a internet, principalmente quando a gente fala de troca de mensagens na web. Tá? As vantagens dos web services é o padrão adotado pela World Wide Web Consortium, né, e pela indústria. Né? Ela tem a vantagem de passar por firewalls, roteadores e servidores de proxy, porque atua bem no nível de aplicação. Tem uma abordagem muito simples de fácil distribuição, tá? E aí é um termo bastante conhecido, né, quando a gente fala de orientação a serviço, de intercambiar aplicações, que é a interoperabilidade. Como as aplicações interoperam. Aí, o exemplo, voltando no exemplo da empresa de logística, que tem um sistema que quer interagir com um site de comércio eletrônico que eu estou construindo. Então, eu não vou desenvolver o sistema de logística e a empresa de logística também não vai desenvolver o meu sistema. Então, a gente intercambia dessa maneira. Funciona com padrões abertos, né, e é fundamental para os negócios online atualmente. Lembrando, mais uma vez, das atividades que precisam ser desenvolvidas, tá? Você deve responder essas atividades e qualquer dúvida entrar em contato conosco. Agradeço mais uma vez e a gente vê na próxima aula. Algumas referências que foram utilizadas para essa aula, tá? Especialmente relacionado à arquitetura orientada de serviço, né? Assunto do qual tem bastante facilidade e utilizo e uso numa das disciplinas no ICMC-USP lá em São Carlos. Obrigado, então, pessoal, e até a próxima.